Olha, hoje todos nós podemos pegar um narizinho de palhaço, colocar aqui, pintar a cara de branco, colocar um cabelo assim que, olha, ficar o dia inteiro esperando o STF julgar se vai julgar a decisão do Fachin que restabeleceu os direitos políticos do Lula. Foi isso o dia de hoje. Eu fiquei o dia inteiro esperando, agora vai STF. Não, eu não sei se na justiça do resto do mundo, pelo menos quando eu morava na Espanha, ela não parecia ser desse jeito, quando eu acompanhava. Mas eu não sei se no resto dos países é assim, que a Suprema Corte demora 5 horas para julgar se vai julgar uma decisão. Olha, é incrível no Brasil. Ficou para amanhã. Por 9-2, o STF decidiu que vai julgar sim em plenário a decisão do Fachin que anulou os processos do Lula, fez com que 4 processos do Lula que estavam em Curitiba, 2 que eram condenações, inclusive o do Triplex que manteve o Lula, que foi o processo onde o Lula ficou preso por 580 dias, preso ilegalmente, sem provas, vamos lembrar? Esses processos vão para Brasília. Isso é o que o STF vai julgar. E aí depois, olha, spoiler para amanhã, o STF também vai votar se eles vão julgar a suspeição do Moro no plenário ou não. E vai ser uma votação diferente, não espere 9-2. A Carmen Lúcia já falou que não, que para ela não, a suspeição do Moro não tem que ser julgada no plenário. Então é capaz de que não julguem a suspeição do Moro no plenário, o que é excelente, o Moro continua suspeito. Vamos ver o que é, mas enquanto isso tudo acontecia, foi divulgada uma pesquisa hoje. O Lula está 18 pontos na frente do Bolsonaro. Veja bem, eu vou repetir, 18 pontos o Lula está na frente do Bolsonaro. O Lula na pesquisa tem 52 pontos e o Bolsonaro tem apenas 34. Está aqui o resultado dos candidatos todos. Eu vou mostrar já, mas antes de eu mostrar, um segundinho. Você quer Lula 2022? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho, é de graça e você ajuda a Onda Vermelha. Por quê? Porque a gente precisa formar uma maioria no Congresso em 2022. A gente precisa eleger Lula 2022 para o Brasil voltar a ter, ordem, até cobrindo a bandeira, vou descobrir. Ordem e progresso, porque o Brasil parou. O Brasil começou a regredir desde o golpe contra Dilma. Então, olha, se inscrever nos canais de esquerda, você ajuda nessa missão, que é o quê? O Lula eleito com um congresso de esquerda que faça o Brasil voltar aos trilhos. E aqui a gente ajuda também na luta contra o Bolsonaro nas ruas. Eu vou mostrar aqui o carro de som. No final do vídeo eu mostro o trecho do carro de som que estava hoje de manhã nas ruas de Curitiba, denunciando os crimes do Bolsonaro lá nas ruas de Curitiba. Também denunciamos hoje no centro do Rio de Janeiro e em Rio Claro, no interior de São Paulo. 3 cidades hoje denunciando que o Bolsonaro não quis vacina, denunciando o desastre econômico, denunciando que ninguém mais aguenta esse governo assassino nas ruas para a população saber. E se você quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali em Seja Membro, você ajuda a gente a ampliar, colocar mais carros de som em mais cidades. A gente está com a meta de 10 cidades por semana, a gente já bateu a meta nas 3 últimas semanas. Não, estou contando essa. Nas 2 últimas semanas, essa será a terceira consecutiva em 10 cidades no mínimo, com carros de som denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente já está com carro de som em Parauapebas, já está confirmado. Em Foz do Iguaçu também confirmaram já para amanhã e estamos vendo já outras cidades que a gente está confirmando para amanhã e sexta-feira. Assim que tiver tudo eu vou mostrando os vídeos aqui no canal. E se você quiser ajudar, eu já falei como, mas se inscreve no canal e curte o vídeo. Eu me perdendo. Vamos falar agora sobre primeiro sobre a pesquisa, depois o julgamento no STF, o que esperar sobre isso. Pesquisa. Primeiro turno aqui, Lula e Bolsonaro. Aqui é o gráfico, eles começaram a colocar o Lula na pesquisa aqui. Você pode ver que quando colocaram o Lula na pesquisa, aí o Ciro, o Huck, todo mundo perdeu pontos. O Lula continuou com 34 pontos no primeiro turno e o Bolsonaro, que tinha 36, caiu para 30, foi para 31, está ali na margem de erro. Os outros, o Ciro está com 6, o Huck com 6, Amoedo 5, Dória 4, Moro 3, Mandetta 2. A gente sabe que eles não serão todos eles candidatos. Provavelmente entre Huck, Ciro, Amoedo, Dória, Moro, Mandetta, talvez provavelmente um deles será candidato. Vamos lembrar que isso foi uma pesquisa estimulada, então eles todos juntos, deixa eu fazer aqui uma conta, Huck 6, Ciro 6, dá 12, com mais 5 do Amoedo, 17, 4 do Dória, 21, 3 do Moro, 24, 2 do Mandetta, 26. Eles todos juntos, uma pesquisa estimulada, não tem voto para nem na margem de erro chegar aos 31 do Bolsonaro ou aos 34 do Lula. E veja bem, isso é uma pesquisa estimulada, que é quando, se você nunca foi entrevistado, eles vêm com uma cartela, é o correto, né? Deve ter outras maneiras. É uma cartela que é um círculo,
e aí eles te dão um círculo e você não tem como você ver qual candidato está primeiro, que é um círculo. Se você vê o círculo assim ou assim, você gira, o nome que está em cima muda. E aí você escolhe o candidato dentre os que estão ali. Só que isso é uma coisa, pesquisa espontânea, porque na urna é espontânea, não te dão uma lista na urna, você tem que saber o número. Na espontânea tem uma coisa que todas as outras pesquisas mostraram e a do Datapoder que saiu hoje não mostrou pelo menos ainda não. Às vezes eles mostram, soltam pouquinho a pouquinho, né, uma pesquisa. Mas é o quê? Que o Lula na espontânea, 2/3 do eleitorado do Lula diz na espontânea, você vai votar em quem? Já fala Lula. Antes de mostrar os nomes, é Lula, não interessa, é Lula. E do Bolsonaro também, 2/3 dos eleitores do Bolsonaro dizem Bolsonaro espontaneamente. Só que o Bolsonaro é o atual presidente. Então, é muito mais comum que o atual presidente tenha uma votação grande na pesquisa espontânea. O problema do Ciro, do Dória, do Amoedo, todos esses aí é o seguinte, o Ciro na espontânea não passa de 3 pontos. Tem pesquisa que ele tem 1 na espontânea, só para você ter ideia. Os outros ficam entre tracinho e 1 ponto. Juntos, todos eles não passam de 6 pontos na espontânea. E aí é o problema. O Lula fica com entre 18 a 20 na espontânea. Eles têm 3 vezes menos que o Lula. Não dá. São praticamente inelegíveis. A situação deles para tentar um desses ir para o segundo turno é praticamente zero a possibilidade deles. Ainda mais tem 1 ano e meio para eleição, eles não conseguem engrenar. O Ciro é candidato à presidência desde 6 de outubro de 2018, no dia do primeiro turno ali, antes da gente saber o 100% de urnas apuradas, o Ciro já estava indo para Paris, já era candidato a 2022, antes da eleição do segundo turno mesmo, e não emplacou. Os outros também estão tentando, o Mandetta agora na CPI espera. Os dois lados, tanto a direita quanto a esquerda, quanto a extrema-direita bolsonarista, vão para cima do Mandetta nessa CPI, porque vamos lembrar, Mandetta foi ministro do Bolsonaro por 16 meses. Ele finge que não. Ele fala, eu sou anti-bolsonarista. O quê? O Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro também durante 16 meses. Todos eles foram. O Sérgio Moro ainda ficou mais que o Mandetta. Eles acham que, não, eu sou anti-bolsonarista. Não são, não. Aí, o que acontece? Aqui está o segundo turno. Está aqui, ó, Lula 52, Bolsonaro 34. São 18 pontos. A surpresa é o Huck com 48, Bolsonaro 35, são 13 pontos. O Ciro não ganha do Bolsonaro nem no segundo turno. O Dória, mesmo com o Bolsonaro fraco, o Dória não ganha do Bolsonaro. E o Moro também não ganha do Bolsonaro. E olha que nos gráficos o Moro subiu nessa pesquisa comparado ao Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro está caindo. A desaprovação ao Bolsonaro está cada vez maior. E muito disso é o efeito Lula. E agora lembra nessa CPI, quando estiverem indo contra o Bolsonaro, na CPI da Covid, que vai mirar o governo Bolsonaro. Vai mirar só o governo Bolsonaro. Não pensa nisso. Estados, municípios. CPI vai acabar com o Bolsonaro. Vai vendo. Além disso, tem as articulações no Congresso que o Bolsonaro não está conseguindo fazer. Muito disso tem o efeito Lula, porque vários parlamentares, eles sabem que daqui a 1 ano e meio tem eleição e não tem como eles ficarem com o Bolsonaro até o fim, porque a coisa só piora. O Brasil só está piorando. Continuam morrendo pessoas. Aí fala, mas ontem morreram 4 mil, hoje morreram só 3.400. Não é só, são 3.400 a mais. Mesmo se a média de morte diminuísse, ainda são pessoas morrendo a mais. Está piorando, a economia não melhora. A economia só vai piorar. O Bolsonaro, o auxílio agora foi para pouquíssima gente, R$250 para alguns, 150 para outros, péssimo auxílio, não dá nem para comprar uma cesta básica para uma família. Tá ruim a coisa e o povo tá sentindo. E tá sentindo que a culpa é do Bolsonaro, porque um governo bom tem que cuidar do povo, e o Bolsonaro não cuida. Ele tá cheio de desculpa, mas na hora que o cidadão tá com um prato na mesa, ele não tem comida na despensa dele, na geladeira, ou onde quer que seja, para colocar e encher esse prato, e ele tem filho para alimentar, filha, tem uma família para alimentar, esse cidadão, essa cidadã, ele não quer saber se a culpa é do governador, do prefeito, ele votou, o presidente é o Bolsonaro, os que votaram no Bolsonaro ainda pior, os mais pobres, eu votei no Bolsonaro e o Bolsonaro fez isso comigo, é isso que eles vão pensar, e é por isso que a desaprovação ao Bolsonaro está crescendo tanto, é por isso que o Bolsonaro chegou no nível em que ele não ganha de ninguém nas pesquisas do segundo turno. Os que ele ganha são na margem de erro, ele não ganha de ninguém fora da margem, e ele está atrás do Lula. Aqui, quem quiser pausa aqui o vídeo para ver, todos os gráficos do Bolsonaro e Lula, os demográficos que são, por idade, por faixa etária, quem quiser pausa aqui para ver no vídeo, mas eu vou ler algumas coisas bem importantes. O Bolsonaro ganha do Lula entre os homens. Que bom que tem mulheres. Vamos impedir homem de votar. Podia fazer uma eleição assim, só vota a mulher.
que ó, homem votando sempre deu ruim. 99,9% dos problemas da humanidade foram causados por homens. Vamos impedir homem de votar uma vez só? Que olha, o Bolsonaro, se só homens votassem, como era, não sei, 100 anos atrás, o Bolsonaro ganharia do Lula de 47 a 41. Se só mulheres votassem, o Lula ganharia do Bolsonaro de 61 a 23, 3 vezes mais do que o Bolsonaro. Entre os mais jovens, o Lula ganha com 69%. Isso é muito importante saber. O Lula ganha em todas as faixas etárias, mas principalmente entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, que é quem fica mais... As pessoas mais jovens geralmente têm mais revolta, querem mudança para ontem. As pessoas mais velhas tendem a ser um pouquinho mais calmas e quando eles pegam uma ideia, tendem a ser mais aguerridos nessa ideia. Ou então, os mais velhos que fincaram no bolsonarismo, estão no bolsonarismo até agora. Só ver esses babacas da reserva lá sou militar da reserva lá desfilando com cap, com roupinha de exército do Bolsonaro. É isso. O Lula ganha do Bolsonaro em todas as regiões, em todas as escolaridades e em todas as faixas de renda. Não, ele só não ganha do Bolsonaro em quem tem mais de 10 salários mínimos, mas não em todas as pesquisas. Tem pesquisa anterior da semana passada que o Lula empatava com o Bolsonaro entre os mais ricos. Só que o Lula nunca esteve tão na frente. A gente comemorava aqui, o Lula está 2 pontos na frente, agora a gente fala de 18. É uma diferença muito grande em 2 semanas, a última pesquisa do Datapoder, que significa, o efeito Lula tá vindo aí, o Lula deu entrevista agora para New Yorker, a estratégia agora do Lula parece ser, para mim, acertadíssima. Ele tá dando entrevista em vários veículos internacionais, ele tá construindo, assim, ele tá voltando a ter aquele respeito internacional que ele merece e que ele nunca deveria ter deixado de ter, mas que graças à farsa do Sérgio Moro, o Lula parou de ter, e agora ele dá entrevista na mídia internacional, sabe como? Com aquele status de alguém que foi perseguido, que ficou preso, que lutou contra isso e ganhou. Sabe, o mais vitorioso, é um negócio assim. Eu tenho certeza que vai ter filme sobre o Lula daqui a um tempo em Hollywood, porque não tem como não ter. É uma história muito, muito impressionante, a história de vida do Lula. E a do Bolsonaro não, porque o Bolsonaro é o maior vilão do mundo. As coisas estão mudando e agora sobre o STF. Pouco sobre o STF. O STF votou hoje por 9-2, decidiram que vão julgar o recurso do Fachin amanhã. Amanhã vamos julgar. Mas antes disso, eles vão decidir se eles vão julgar o recurso do Moro. O que a Lava Jato está querendo? A Lava Jato está querendo, desesperada, a Lava Jato está querendo que o Lula continue candidato. Eles não querem que o Lula não continue. Eles querem, assim, vamos tentar todo mundo feliz? O Lula pode continuar candidato, mas anula-se a suspeição do Moro, que a única chance de salvar o Moro é o Lula continuando candidato. É a única chance de salvar o Moro. Sem isso, o Moro não se salva. Então, eles vão precisar que as anulações feitas pelo Fachin continuem. Mas o STF pode decidir não julgar a suspeição do Moro em plenário. E aí o Moro continua suspeito, o Moro continua condenado por ser juiz ladrão. Ou pode decidir julgar a suspeição do Moro no plenário e o plenário decidir que o Moro é suspeito. Quer dizer, para Lava Jato tá difícil. E o pior, tudo vai aumentando a pressão sobre o STF. Hoje até o Gilmar Mendes, ele votou que, pela jurisprudência, realmente isso tem que ser julgado no plenário, porque se o Fachin, que é o relator, pediu, a jurisprudência diz que o relator tem esse poder de pedir. Mas é o único julgamento. O Lewandowski também tem um vídeo excelente do Lewandowski, que eu vou publicar depois no Plantão Brasil. O Lewandowski fala, olha, e também está no site do Plantão Brasil, ele fala, é o único julgamento da história que vem aqui no plenário. Tinha que ser julgado na segunda turma, já foi decidido pela segunda turma. Por que vem no plenário? Pra quê? É único. Os casos do Lula são um caso à parte. Julga-se todo mundo de um jeito, mas quando o réu é Luiz Inácio, ou impetrante, ou reclamante, ou não importa, quando uma das partes é Luiz Inácio Lula da Silva, o STF fala, opa, peraí, aqui a lei é diferente, vamos julgar de um jeito diferente, vamos usar uma jurisprudência diferente, vamos usar até um regimento interno do STF diferente, só para os casos do Lula. O Lewandowski estava bravo hoje, marcou outro golaço, o Lewandowski é artilheiro do STF. E o Gilmar Mendes, ele votou para que seja julgado no plenário, mas ele também falou, olha, a decisão do Fachin é decisão inédita, ele pode, pela jurisprudência do STF, de acordo com o Gilmar Mendes, ele entendeu diferente do Lewandowski, que ele pode ser julgado isso no plenário, mas falou, a gente está vendo que você está, dependendo de quem é o réu, você está agindo diferente, Fachin. Eu dei uma bronca no Fachin
E aí a Carmen Lúcia também votou assim, só que com muito mais vênia é uma palavra bonita que eles usam no STF, assim, com muito mais respeito, muito mais respeitosa, a Carmen Lúcia foi, mas falou assim, ó, no caso da suspeição do Moro, não, eu acho que não, ela deu a dica que no caso da suspeição do Moro tem que ser mantido o julgamento, porque a segunda turma já julgou. O caso do Fachin foi uma decisão monocrática dele. Ele falou, anulam-se os processos do Lula, ou seja, só ele. Não julgaram os 5 da segunda turma. O caso do Moro, não. Foi julgada ter uma decisão do colegiado, ou seja, dos 5 ministros da segunda turma, e a segunda turma, muita gente não sabe, tem poder de plenário. O que é julgado numa turma da STF é como se fosse julgado no plenário. E aí o argumento é o seguinte, você vai julgar de novo uma coisa que já foi julgada? Não tem como. Então vamos ver amanhã o que o STF vai fazer. Foi até legal o Gilmar Mendes, no fim da fala dele, ele falou, olha, vamos fazer isso logo para encerrar esse assunto que causa tanto constrangimento a essa corte. Olha, se tem uma coisa que causa constrangimento às instituições do Brasil, ao Supremo Tribunal Federal, é ter sequestrado o Lula. Ele ficou sequestrado 580 dias para que um genocídio fosse feito, porque o sequestro do Lula culminou na eleição do Bolsonaro, e aí temos 3 mil e tantos mortos por dia. Hoje o Lula podia ser presidente, e eu tenho certeza que a Globo hoje no Jornal Nacional, em vez de falar que tivemos 3 mil mortos, estaria falando, precisamos de uma CPI para apurar os 10 mil mortos no total. 10 mil no total, ia ser se o Lula fosse presidente. Até agora, aqui estamos com 340 mil a mais do que a minha aposta se o Lula fosse presidente. Porque a gente sabe que teríamos hoje no Brasil quantas mortes? 10 mortes por dia, 20 mortes por dia. Porque os países que se cuidam, que têm um governo de verdade, é isso que está acontecendo, são poucas mortes. Vamos mostrar aqui um trecho do carro de som, um trecho curto, que para o vídeo não se alongar muito. Ó. Foi o pior presidente que o país já viu. O Bolsonaro vai para longe do Brasil. Ó. Você já imaginou um palavrão, né? Eu já pensei. Então, quem gostou, eu vou mostrar mais trechos da música. Quem gostou, nos próximos vídeos, curte, compartilha, se inscreve. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e Apoie-se. Vamos continuar indo para cima desse governo assassino e que eles vão para longe do Brasil. Falou!